Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros em todos os estados do Brasil para ter conhecimento do poder público, privado, sindical, acadêmico, à luz daqueles que detêm o poder. Hoje vamos entrevistar a advogada e jurista Carmen Valho Martins, que foi, por 25 anos, assessora jurídica da Assembleia Legislativa de São Paulo e hoje preside na Federação do Comércio, no Conselho Superior de Direito, a Comissão de Elaboração Legislativa. É aquela responsável, no nosso conselho, lá na FEComércio, por detectar os projetos que mais podem impactar a vida do brasileiro e, presidindo uma comissão com notáveis juristas na sua comissão, elas colocam esses projetos para discussão a fim de desbastar os problemas que possam apresentar para os conselheiros nas reuniões mensais do Conselho Superior de Direito. Minha querida Carmen, um prazer enorme tê-la aqui comigo e já começaríamos a conversar um pouco, primeiro, o que foi o trabalho na Assembleia Legislativa como assessora e ainda nesse primeiro bloco, e no segundo falaremos sobre algumas das reformas que o Brasil precisa, como é que você está conduzindo a Comissão de Elaboração Legislativa do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo. Bom, em primeiro lugar, eu estou muito honrada pelo convite, muito feliz de estar aqui e muito satisfeita de poder falar um pouco sobre essa área que eu considero direito legislativo, embora não haja ainda, né, dentro da doutrina esta área específica do direito, mas eu particularmente considero e é uma área muito importante. Eu também acho, e nesse ponto eu estou com você, deve haver uma autonomia para o direito legislativo, porque é todo um direito de elaboração extremamente importante. A dicção jurídica que é posta num projeto de lei é extremamente importante, porque isso é que vai definir a obrigação do cidadão. Nisso eu concordo com você. Assina embaixo a sua proposta, a autonomia do direito legislativo. Muito obrigado, fico feliz em saber. Mesmo porque não se lida com o direito posto propriamente, né? É a elaboração do direito positivo. E trabalha-se muito com o direito consuetudinário. Acho que das áreas do direito que nós temos aqui no direito latino é que mais trabalha com os precedentes e com sob a égide e sob orientação constitucional, mas é uma das áreas do direito em que você mais faz a pesquisa de precedentes, como se tratava o assunto, qual a forma de normatizar o assunto, né, e qual a abordagem de cada diploma legal que cada diploma legal pode estabelecer sobre determinada área a ser normatizada e inovada no ordenamento. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Não, isso é importante. Aliás, telespectadores, nos meus quase 60 anos de ensino universitário, quase sempre a grande crítica que na doutrina se faz é a imprecisão da lei para definir o que se pretende. E é ponto de haver uma norma que diz que a lei é mais inteligente que o legislador. Não adianta eu querer colocar na lei uma ideia se eu não conseguir pôr uma dicção correta para aquela ideia, vou interpretar o que está escrito e não o que foi a minha intenção. É verdade. Isso é um direito extremamente importante. Nisso eu estou de acordo com você. E esses seus 25 anos, como é que foram? Eu gostei muito. Confesso que eu sinto saudades. Porque além do trabalho jurídico propriamente dito, ele se mescla muito ao trabalho político, né? E o trabalho político não no sentido partidário, exclusivamente partidário, o trabalho político social, da sociedade. As pessoas acham que o poder legislativo não é sensível aos apelos populares da população. É sensível, sim. Foram raríssimas as vezes
em que o Poder Legislativo não respondeu ao clamor popular quando lá esteve presente, quando lá estiveram presentes os representantes da sociedade civil. O Legislativo, eu acho que dos poderes, ele é o que mais se comunica com a sociedade, aonde as pessoas podem ir, falar dos seus desejos, reivindicar, e em havendo possibilidade jurídica e política que se coordene com os princípios, com as ideias de quem está conduzindo o poder, o clamor popular é atendido sim. Aliás, é um dado interessante, eu também nisso concordo, você vê como nós somos afinados, cara. Eu acho ótimo. Eu fui parlamentarista desde os bancos acadêmicos. Inclusive presidi um partido parlamentarista, o Partido Libertador, de 62, 64, em São Paulo. E o dado interessante é o seguinte, no Executivo você tem a maioria da nação. É verdade. Mas se houver segundo turno, nem a maioria da nação. O cidadão não conseguiu ganhar em primeiro turno e não teve 50% dos votos. No Legislativo você tem necessariamente a totalidade da nação. Verdade. Você tem situação e oposição. Quem responde efetivamente pelo clamor popular não é o Executivo. Não. Quase sempre o Executivo, no sistema presidencial, Sim. não no sistema parlamentar de governo. O Executivo, no momento que é eleito, aquele período em que ele é um verdadeiro dono do poder. O que se pode é ir tentando cortar as suas forças e aqueles que vão perdendo força podem, inclusive, sofrer um impeachment. Enquanto que no Legislativo não, a toda hora, um tema disso. Por que o Legislativo não decide isso? Se um jornalista pensa dessa forma, está pensando corretamente de que gostaria que aquela decisão fosse tal, mas é a opinião dele. Enquanto que o Legislativo, às vezes, não põe determinadas matérias em discussão, sabe que a maioria do povo é contra, sabe o momento de se colocar. Por isso eu concordo com você plenamente. E existem algumas coisas sobre o Poder Legislativo que as pessoas esquecem, né? Ele é a maior janela onde todo mundo reclama, todo mundo condena, todo mundo fala mal dos políticos. Mas o fato é, só está lá quem teve voto. A gente concorde, goste ou não, é um microcosmo da nossa sociedade. Estão todos os setores lá representados. Então isso é uma realidade da qual nós não podemos fugir. E outra coisa, fala-se de produtividade do Legislativo. O Legislativo, ele não é um poder cuja produtividade se mede em quantidade. O processo legislativo, ele é e deve ser um processo lento, sim, porque a ideia precisa ser maturada. Existem momentos sociais em que há necessidade de determinado regramento, mas em seguida essa necessidade tem uma mudança muito grande. Principalmente agora que nós estamos numa revolução, eu considero uma revolução das comunicações, em que as mudanças têm sido numa velocidade geométrica, né? As mudanças elas acontecem em 2, 3 anos completamente. Não é uma progressão aritmétrica, é uma progressão geométrica. É uma mesmo. produção geométrica, Progressão monumental. Monumental. Nem sempre vale a pena ter uma lei sobre determinado assunto que interrompa isso. Então, o processo legislativo, a discussão política, ela não pode ser de afogadilho, exceto em algumas situações específicas, mas regra geral, quando há uma alteração muito grande no ordenamento jurídico, é necessário que, além daquele que propôs uma nova norma, que haja espaço para discussão, que haja espaço para emendas, né, para alterações, porque nem sempre o autor é dono da verdade absoluta daquilo que está se propondo. Aí vai-se para uma comissão, há discussão em várias etapas. Então, o processo legislativo, ele é mais moroso e deve ser. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Exato. Não, e esse aspecto, porque a crítica se faz
na medida em que determinados segmentos que têm os meios de comunicação à disposição, isto é, em que os meios de comunicação são favoráveis a essa ou aquela linha, pensam que pelo fato de serem manchete de jornais, e às vezes o tema não tem uma relevância e torna-se relevante por virar manchete de jornal, que aquilo terá que ser aprovado automaticamente. Vê-se, por exemplo, aquelas 10 medidas do Ministério Público. Tenho uma grande admiração pelos membros do Ministério Público. Mas é evidente que eles têm também, muitas vezes, abusado. E quando apresentaram aquelas 10 medidas, praticamente eliminando o direito de defesa, disse, não, ou o Legislativo assume isso, ou então o Legislativo não é contra a corrupção. O Legislativo pode ser contra a corrupção, mas não necessariamente à luz daquilo que eles estavam pensando. A grande parte dos juristas se opuseram, não a todas as medidas, que há algumas muito boas, mas a outras que fossem mais abusivas. Dentro dessa linha, o que fez o Legislativo? Adaptou a Constituição. E foi criticado pelo Ministério Público. Mas o Ministério Público não é legislador, é um poder técnico. Nem é poder. Não é poder. É apenas uma função essencial. É a administração da justiça, como é a advogado. É verdade. Eu acho que isso que você diz é realmente, o telespectador tem que ter noção. O poder legislativo representa a totalidade da nação. E onde o cidadão pode reclamar melhor é junto ao seu representante no Legislativo. Vamos agora aos nossos comerciais e no segundo bloco, Carmen, eu quero conversar com você sobre os projetos em andamento na comissão que você preside no Conselho Superior de Direito. Ok. Perfeito.